Vamos às questões sobre densidade para o segundo ano, já para a segunda avaliação. Né? Quais são as questões que vão cair para a segunda avaliação? Colocou-se 2 gramas de NaOH em 200 ml de água, formando uma solução de 200 ml. Então, sua densidade é D. Você pode ver que ele pede a densidade. Densidade é igual. Aí eu vou tirar isso aqui que ele fica automaticamente colocando para corrigir. Primeira letra de cada frase maiúscula. Tira isso aqui. Vamos lá. Densidade é igual a massa pelo volume aqui. Densidade é igual a massa pelo volume, onde a massa é a massa da solução e o volume da solução. A massa da solução ela é igual à massa de soluto mais a massa de solvente. Quando o solvente é água, normalmente a gente tem o volume de água igual à massa de água, a não ser que ele diga o contrário. Então, bora ver aqui. Colocou-se 2 gramas de NaOH, essa é a massa de soluto, né? M1, a massa de soluto, 2 gramas, massa de soluto, em 200 ml de água, esse aqui é o volume do solvente, 200 ml de água vai ser igual a massa de solvente, que também vai ser 200 gramas, formando uma solução de 200 ml. Aí eu tenho o volume da solução, 200 ml. Colocou-se uma quantidade de sal muito pequena, 200 ml, não houve o aumento desse volume. Então, a partir daí, eu posso dizer que a densidade vai ser igual. Eu vou somar a massa, vamos achar primeiro a massa da solução. A massa da solução é igual a massa de soluto mais a massa de solvente. A massa da solução vai ser igual a massa de soluto, 2 gramas, mais a massa de solvente, que a gente transformou aqui, ó, volume do solvente, 200 gramas. 200 aqui. Então, nós temos aqui a massa, 202 gramas, essa é a massa da solução. Eu também tenho o volume da solução aqui, ó, onde a gente pode jogar na expressão da densidade. Densidade é igual a massa da solução pelo volume da solução. Massa da solução 202 e o volume da solução, que é 200. Vamos lá, tá aqui. 202 dividido por 2. Densidade vai ser igual, nesse caso aqui, 2 dividido por 2 dá 1, 0, 1. Isso aqui vai ficar dividido por 100. Quer dizer, dividir a parte de cima, por 2, né? Simplifiquei por 2, e a de baixo por 2. 200 por 2 vai dar 100. Nesse caso, nós temos aqui uma fração onde o denominador é 100, por isso vai se transformar em um número decimal, 1,01. Esse é o valor da densidade. A densidade ela depende da massa. Qual é a unidade de massa? Grama, dividido pela unidade de volume, que a gente está usando aqui, ml. Então está aqui a resposta. 1,01 gramas por ml. Vamos à segunda questão. Uma solução de densidade igual a 1,03, tem a sua densidade aqui, 1,03 gramas por ml, tem volume de 400 ml, olha, lembre-se que ele está falando aqui que esse volume aqui é da solução, 400 ml, sabendo que o volume de água de preparo é de 400 ml também, ó. Então, se o volume do solvente, que é a água, é igual a 400 ml, então, a massa também de solvente é igual a 400 gramas, já que o solvente é água, né?
Sabendo que o volume de água de preparo é de 400 ml, qual a massa de NaOH utilizada? Massa de NaOH, pessoal, massa do soluto, a substância que vai ser dissolvida. Então é isso que ele quer saber. Vamos lá. Como é que a gente vai fazer aqui, ó? Densidade, ó, tá ali, densidade, eu tenho volume da solução. Então densidade é igual. Vai ser igual a massa sobre o volume da solução. Sobre o volume da solução, densidade. Eu tenho a densidade, o que é que eu quero saber aqui? Então, se eu tenho a densidade e eu tenho o volume, eu posso achar a massa. Então, eu tenho que isolar essa massa. Por isso, o volume vai passar para o outro lado, multiplicando com a densidade. Então, a massa será igual à densidade, né, vezes o volume. Continuando, massa vai ser igual contra a densidade 1,03 vezes o volume, que é de 400 ml. Está aqui. Nós temos essa situação. Você pode ver que 1,03 é o número decimal, então a gente pode transformar ele em fração. Vai ficar, na verdade, sempre 3, né, sobre 100. Por que sobre 100? Porque tem dois números depois da vírgula, então são dois zeros. Né? Isso aqui vai ficar multiplicado por 400. Como consequência, nós temos em cima dois zeros do 400, temos dois zeros do 100. Por isso eu posso cortar esses dois zeros do 400 com os dois zeros do 100, ficando somente 103. Opa, deixa eu ajeitar aqui. Massa vai ser igual 103 multiplicado por 4, já que eu eliminei os dois zeros do 400 com os dois zeros do 100. Não entendo isso. Então, multiplicando, 3 vezes 4, 12, 4 vezes 1, 4, então vai ficar 412 unidades de massa, que a gente pode ver aqui na densidade, grama. Essa é a resposta da massa da solução, não é a massa do soluto, né? Como é que eu vou achar a massa da solução? Lembre-se que a massa da solução é a massa de soluto mais a massa de solvente. Mas será que eu tenho a massa de solvente? Tenho. Porque eu tenho o volume do solvente, então eu tenho a massa de solvente, já que o solvente é a água. Então, aqui nesse caso, eu quero a massa de soluto, por isso eu vou ter que isolar esse M1 aqui, que representa a massa de soluto. Como o M2 está positivo, ele passa para o outro lado igual, negativo. Fica M1, que é igual, lembre-se que do outro lado do igual para o M1, nós temos o M menos M2. M1 é igual a massa total, que é a massa da solução, 412, está aqui, menos a massa de solvente, que é 400. Então, M1 será igual a 12 gramas. Está aqui. Essa é a resposta. Vamos a outra questão. Uma solução de densidade igual a 1,02 gramas por ml. Densidade é igual a 1,02. Né? De volume, uma solução de densidade igual a 1,02. Né? De volume igual a 500 ml. Olha o volume da solução aqui que ele me dá. O volume da solução. O volume da solução é igual a 500 ml.
Teve utilizada 12 gramas de NaOH. NaOH, nesse caso, é a substância que está sendo dissolvida, então o soluto, é a massa dissoluta, é o M1, 12 gramas. Qual o volume de água utilizado? Ele quer o volume do solvente, o V2 aqui, que também pode ser igual a M2, a massa de solvente, já que o solvente é a água. Então, bora lá. Nós temos aqui densidade e temos o volume. Eu sei que densidade será igual a massa da solução sobre o volume da solução. Que coisa! Então, eu tenho densidade, tá aqui, eu tenho volume, eu quero a massa, vou isolar essa massa, passando o volume multiplicando pela densidade. Massa é igual a densidade vezes volume. Então, massa da solução será igual, quanto é a densidade? 1,02 multiplicado pelo volume, que é 500. Então vamos lá, massa da solução será... Opa, deixa eu ajeitar isso aqui e colocar em forma de expressão matemática. (1,02), você pode ver que é um número decimal, pode ser transformado em fração, já que depois da vírgula temos dois números, então vai ficar 102, né, sobre aqui o 100, né, os dois números depois da vírgula se transformam no número 100. Isso aqui vai ser multiplicado, continua multiplicado por 500. Como consequência, você pode ver que esses dois zeros aqui debaixo do 100 pode ser cortado com esses dois zeros aqui do 500. Então, a massa da solução vai ficar 102 multiplicado por 5. Então, vamos multiplicar para saber a resposta. 2 vezes 5, 10. 5 vezes 1, 5. 510 gramas. Essa é a massa da solução. Mas o que ele quer? Ele quer o volume de água utilizado. Como o volume de água, que é o solvente, é igual à sua massa, então a massa da solução será igual à massa de soluto mais a massa de solvente. Eu tenho o que aqui? Eu tenho aqui a massa do soluto e tenho a massa da solução que eu achei agora. Então, nesse caso aqui, deixa eu baixar isso aqui. O que eu quero é a massa de solvente para se transformar em volume depois. Tá aqui, ó, massa de solvente para se transformar em volume. Então, aqui eu quero a massa de solvente, então vou ter que isolar esse M2, o M1 passa diminuindo. Então, M2 será igual a massa da solução menos a massa de soluto, já que o soluto aqui está positivo para o outro lado, para ficar junto com M, ele passa negativo. Então, a massa de soluto, a massa da solução 510, menos a massa do soluto, que é 12. Então, a massa aqui do solvente vai dar 2 para 10 dá 8. 2 para 10 dá 8. Aí, nesse caso, 1 para 10 dá 9. Vai ficar 498 gramas. Essa é a massa de solvente. Como solvente é água, é o mesmo volume. Então, o volume de solvente será 498 ml, já que aqui é a unidade de volume é ml. Essa é a resposta. Vamos à quarta e última questão para vocês estudarem para a prova. Uma solução de densidade igual a 1,01, já achei a densidade da questão. Utilizou 10 gramas de NaOH, ó, massa, né, massa de uma substância que vai ser dissolvida, que é a soda cáustica. Então, massa de soluto, 10 gramas.
dissolvidos em 596 ml de água. Olha aqui, ó, massa dissolvente, não, volume dissolvente. Volume dissolvente é igual a 596 ml, que pode ser transformado em massa dissolvente, que seria, então, nesse caso, 596 gramas. Só para a gente ver a diferença entre os valores são os mesmos, só que aqui a unidade é de volume e aqui a unidade de massa. O que ele quer? Qual o volume da solução? O volume da solução. Então eu tenho aqui, pessoal, eu tenho a massa de soluto, eu tenho a massa de solvente, que eu posso achar a massa da solução, já que a massa da solução é massa de soluto, mais a massa de solvente. Então a massa da solução vai ficar 10 gramas mais 596 gramas. A massa da solução, nesse caso, vai ficar igual a 606 gramas. Essa é a massa da solução. Pronto, eu tenho a massa da solução, eu tenho a densidade, que eu posso jogar na expressão. Deixa eu colocar essa questão aqui para baixo. Ela já passou para outra página aqui na apostila de vocês. Densidade é igual a massa sobre volume. Tá? Densidade é igual a massa sobre volume. O que eu tenho aqui? Eu tenho a densidade, eu tenho a massa, eu quero o volume. Então vai haver uma permuta, uma troca. O volume vai para o lugar da densidade, porque se aquele está embaixo, ele vai para cima do outro lado igual, e a densidade que está em cima do outro lado igual vem para baixo. Então o volume vai ficar igual a massa sobre densidade. Né? Essa será a expressão. Então o volume vai ficar igual. Quanto é o valor da massa? 606. E quanto é o valor da densidade? 1,01. Volume será igual. Lembre-se que esse número aqui de baixo é um número decimal. Né? Então ele pode ser transformado em fração. Então como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o 606, claro, continua, né, em cima, sobre, o que é que nós temos aqui embaixo? Vou colocar aqui entre chaves. Eu tenho 101, que também vai ser transformado em uma fração, né, sobre 100. Nós temos aqui fração sobre fração. Ficando aqui, ó. Você pode ver que essa parte aqui de baixo é uma fração. Então, pela propriedade que nós temos de fração, conservamos o primeiro membro aqui, o numerador, que é o 606, e multiplicamos pelo denominador, mas invertido. Quer dizer, o 100 que está embaixo, que ele é o denominador, ele se transforma no numerador. E o 101, que é o numerador, se transforma em um denominador. E agora, como é que a gente faz essa conta aqui? Olha, se você olhar, os valores aqui, 606, 101. Se você dividir, por exemplo, se você multiplicar o 101 vezes 6, 6 vezes 1, 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. Então esse valor é 6 vezes o 101. Então eu posso dividir. 606 por 101 vai dar 6. Então estou dividindo. 606 por 101 vai dar 6. Que vai multiplicar depois o 100. Então o volume vai ser igual à multiplicação de 6 vezes 100, 600 ml. Esse é o volume da solução. Então nós temos aqui as 4 questões que eu vou pedir para a prova sobre densidade. Esperem as outras.